Aqui hoje para falar sobre essa, eu vou dizer, triste realidade do Legislativo de Tijucas, onde alguns vereadores acabaram abandonando o plenário no meio de uma sessão. Primeiramente, o pivô de toda esta história, a vereadora Fernanda. O que aconteceu de fato, Fernanda? O que aconteceu de fato? Os novos vereadores, Júnior, vieram para essa nova legislatura com inovação, querendo fazer, como dizem, com sangue nos olhos, de fazer a coisa girar, de fazer a coisa acontecer. Isso está sendo sentido por todos aqueles que já trabalharam ali, por funcionários, etc. O presidente está numa postura muito de eficiência, de que a coisa tem que acontecer dentro da legalidade, como deve ser. A questão do nosso processo legislativo, a gente também está aprimorando, fizemos várias portarias, fazendo despachos com pareceres das comissões como deve ser e como a lei ampara. Isso tudo nem sempre é bem aceito pelos que já estão ali, que o processo não ocorria dessa forma. Eu sou advogada, né? Sempre fui advogada, nos quadros da ordem já há bastante tempo, me elegi vereadora, não há nenhum tipo de impedimento, nem em termos regimentais e nem em termos de OAB, para que um advogado, seja seja vereador, e muito menos para que um vereador seja advogado. Não há impedimento em nenhuma das instituições, nem regimental e nem pública com relação à vereança, e muito menos em termos de instituição de classe, que seria a OAB, com relação à advocacia e à vereança. O que ocorre é que há um entendimento em termos da OAB, de que a pessoa que ocupe um cargo de comissão diretora não possa exercer a advocacia. Esse entendimento, assim como tudo nesse país, assim como todas as celeumas jurídicas, há entendimentos contrários e favoráveis, né? Como tudo, com todas as ações. Todos os internautas, todos os ouvintes que têm uma ação na justiça sabem disso. Muitas vezes as ações são idênticas e as decisões são conflitantes. Um acaba ganhando e outro acaba perdendo. E como eu fui eleita pela mesa diretora de forma unânime, eu fui eleita com o voto dos 12 vereadores, inclusive o meu. Então não teve uma pessoa que tenha se candidatado e não tinha ninguém contra a minha candidatura, muito pelo contrário, eu fui aclamada por todos. Estavam lá e votaram na minha pessoa para que eu realmente fosse secretária. Na sequência dessa votação, eu fiz um requerimento para a OAB informando que eu estava participando da mesa diretora, para que eles, inclusive, me auxiliassem qual seria o entendimento aqui, se eu deveria deixar a advocacia ou não. Esse requerimento não foi respondido. Na sequência, eu fui provocada em plenário, na verdade o presidente foi provocado em plenário, para que realmente esse requerimento fosse reiterado em termos de mesa diretora e que a OAB se manifestasse no sentido de que há impedimento, não há impedimento, pode ou não pode. O que na verdade tem que ficar claro é que não há impedimento regimental dentro da nossa Casa Legislativa que me impeça de estar lá. Eu estou impedida de advogar, mas não estou impedida de ser secretária da mesa diretora. Não há impedimento regimental e nem público em termos de Casa do Povo, de Câmara de Vereadores que me impeça de estar lá. Então eu continuei exercendo a atividade que eu não estava impedida e discutindo a atividade que eu poderia estar impedida. E assim aconteceu esse tempo todo, essa resposta, como tudo na justiça, enfim, há uma burocracia, não veio ainda. Mas independente dessa situação, eu já fiz um pedido no dia 2 de abril, se eu não estou enganada, 2 de abril, para que fosse registrado realmente o meu impedimento na advocacia. Então, hoje, entre ser vereadora, ser secretária da Câmara e ser advogada, eu já fiz a minha opção pessoal por permanecer na Secretaria da Câmara, por permanecer como primeira secretária da mesa diretora e abdicar, por enquanto, da minha função como advogada e do exercício da advocacia. Nós temos um projeto dentro da Câmara de Vereadores, que é realmente trazer essa legalidade, essa transparência, isso tudo que a gente se comprometeu com as pessoas e com os munícipes de fazer. E nós não iremos abandonar esse projeto de forma alguma, porque esse compromisso nós temos. E nós vamos até o fim nele. Eu pretendo, na verdade, não cumprir o meu mandato como primeira secretária até o fim, até porque eu também tenho outros compromissos profissionais que eu não vou conseguir adiar até dezembro,
mas na medida do possível, eu acredito que até julho, até agosto, a gente consiga realmente terminar o trabalho que começou, essa estruturação da Secretaria da Câmara de Vereadores, e aí eu já posso sim renunciar ao cargo, voltar à advocacia e na verdade, aí elegeremos uma outra secretária para dar continuidade nesse trabalho. Perfeito. Olha, hoje pela manhã ainda, a gente conversou com alguns vereadores, o Esaú foi um deles, outros vereadores a gente também conversou, e um desses vereadores até enviou pra gente: produção, tá pronto aí esse material aí, esse documento que a gente enviou agora, coloca aí na tela. Esse foi um material enviado pelo vereador Rudinei Amorim, onde diz que a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. É isso, é exatamente isso que os vereadores que ontem se ausentaram no meio da sessão da Câmara estão cobrando da vereadora. Essa celeuma já perdeu o objeto em razão do meu requerimento, que já foi protocolado no dia 2 de abril. Apesar dele não estar, digamos assim, ainda deferido, mas acredito que até amanhã já tem anotação de impedimento. Sim. Então ela digamos assim, em tese infundada, e não é um problema da instituição Câmara de Vereadores, é um problema da OAB. Então, quer dizer, jamais eles poderiam usar isso como, digamos assim, pano de fundo para não fazer o que deveriam fazer como vereadores, comparecer à sessão, votar, fazer indicações, participar de projetos, em razão de uma situação de outra instituição que é a OAB. Se eu fosse médica, eu poderia estar ali; se eu fosse contadora, eu poderia estar ali. Então, a questão é da OAB, como um código de ética da OAB. O problema não está na vereança e nem, digamos assim, eu não estou anti-regimento. Eu estou completamente dentro do regimento, numa posição legal e cumprindo meu papel como vereadora. Quer dizer, não há sentido eles usarem isso como pano de fundo para não fazer o que tem que ser feito. Olha, duas frases foram destacadas pela nossa equipe aí. Uma é do presidente, o Eloy Geraldo, que lamentou o fato. Coloca na tela pra gente, onde mostra a frase do presidente da casa, onde ele disse: continuamos a sessão em respeito aos moradores de Tijucas, pois somos pagos para estar aqui trabalhando pelo município. Logo depois dessa frase, o Esaú também participou, também citou uma frase aí: é uma falta de respeito com o povo de Tijucas e uma incompetência sem tamanho, pois os mesmos vereadores votaram para que a Fernanda ocupasse o cargo. Esaú, é mais ou menos isso? Mas como a Fernanda estava falando, né? Quando teve a eleição para a mesa diretora, todos os vereadores votaram nela para ser... Mesmo sabendo que ela era advogada. Mesmo sabendo que ela era advogada, que ela tem uma história na vida como advogada enorme, um trabalho enorme como advogada, votaram nela para ocupar a mesa. Nós temos vereadores ali, por exemplo, a dona Elizabeth, ela está no 6º mandato. Ela foi presidente da Câmara 3 vezes. Essa mulher não sabe como é que funciona o regimento da casa? Nós temos o Leal ali, que tentou várias vezes ser vereador, já está no seu 2º mandato agora. Esse homem não sabe como é que funciona o regimento. O Jean do Nico, que é formado em Direito, tinha a assessoria jurídica da Câmara ali junto com ele. Esse homem já está no 2º mandato, ele não entende do regimento interno. Assim vem, daí tem o Rudinei, tem o Juarez, que é formado em Direito. Então, meu Deus, onde é que esse pessoal vive? Eu não entendo. Coloca pra gente, produção, a foto dos vereadores que se ausentaram da sessão da Câmara. Então são eles: o Lealzinho, a Elizabeth Mianês, a Deda Vargas, o Rudinei Amorim, o Vilcinho da Pisobello, o Jean do Nico e o Juarez Soares. Até eu quero ressaltar, eu não sei se vocês têm conhecimento disso ou não, o Vilcinho da Pisobello, nossa equipe encontrou ele hoje à tarde, ele disse assim: ó, eu faço parte de um grupo. Eu não queria ter me ausentado. Eu acabei me ausentando por participar desse grupo. O grupo resolve sair, eu fiquei na minoria, faço parte do grupo, poderia rachar o grupo se tivesse ficado,
E então eu decidi também me ausentar. Foi esse o discurso do... Mas o voto é pessoal, né? Ninguém votou no Vilcinho porque ele iria acompanhar um grupo. Votou no Vilcinho por acreditar na postura dele, votou em mim por acreditar na minha postura, no Esaú. Quer dizer, isso é uma desculpa desfarrapada, né? Eu acho assim, o que vai ser desse grupo se eles resolverem se jogar da ponte do Rio Tijucas? Eles vão se jogar junto também? Eu faço parte de um grupo de oposição formado pelo MDB e PDT. Nem tudo que o grupo concorda, que o grupo discute, eu concordo, a gente debate, a gente tenta resolver de uma outra maneira. A gente tem a nossa opinião. Isso é maturidade política, né? Acima, digamos assim, do mandato pessoal e do mandato de grupo, existe o pessoal. Muito impressionado ali com a atitude, principalmente da Deda e do Vilcinho, que eu achava que eram duas pessoas assim que, sinceramente, eles tinham opinião própria, tinham coerência, mas eles foram pela maioria. A gente também tem que respeitar, a gente fica triste, chateado. Eu acho que não era isso que nós vereadores esperávamos deles. Eu acho que não é isso que as pessoas que votaram neles esperavam deles. Isso eu já falo dos 7 vereadores ali. Eu acredito que foi uma falta de respeito com os vereadores, foi uma falta de respeito com o público que estava ali presente no momento, com o público que estava ouvindo a sessão. Nós tínhamos requerimentos, nós tínhamos indicações para serem votadas, para serem discutidas, e eles simplesmente abandonaram a sessão como se fosse uma brincadeira, aquilo ali como se fosse um circo. Agora, Fernanda, você como um pilar de toda essa situação, sabendo que os vereadores estavam contra a tua posição ali, como é que continuou? E se continuou, que fim que vai terminar essa situação? A situação está consumada, eu já me afastei dos quadros da OAB. Eu não advogo mais. A votação de ontem. Não, a votação, na verdade, assim, nós vivemos um processo, uma assembleia, né, solene, um ato, adstrito à lei, que é o regimento interno e que tem que ser respeitado. O regimento interno diz: aberta a sessão, a secretária faz a chamada. Essa chamada, ela é o elemento, digamos assim, palpável do quórum para abertura e prosseguimento da sessão. A sessão foi aberta, nós fizemos a chamada, todos disseram: Jean do Nico, presente. Vilcinho, presente. Ou seja, está constatada a presença daquelas pessoas junto à sessão. Então, a sessão, ela começou, ela vai para todos os expedientes e vai ter o fim, ponto final. Há uma outra situação que seria de quórum legislativo. Para algumas votações, há uma exigência de quórum, de 2/3, de 1/3, enfim. Só que ontem nós não tivemos essa situação. Nós tivemos a abertura da sessão e indicações e requerimentos que, na verdade, são por maioria simples e dos votantes. Que, inclusive, as pessoas podem até se abster do voto. Então, a legalidade, a minha legalidade como secretária, mediante o regimento, mediante a instituição Câmara de Vereadores, é inquestionável. Eu não tenho nenhum problema legal de estar ocupando o cargo. Isso aí é evidente, é claro, transparente como o dia, como o sol. Tá? Não há impedimento que justifique um protesto. Se eles quisessem protestar, eles que fossem lá para a OAB e fossem protestar com a OAB. Se eu devo alguma coisa, eu devo à OAB, o meu órgão de classe. Eu não devo à comunidade de Tijucas, eu não devo nada à Câmara de Vereadores. Diferentemente de muitos que estão aí falando. Coloca de novo pra gente a foto dos Diferentemente de muitos que estão aí falando. Então, quer dizer, eu não devo absolutamente nada. E agora muito menos, porque já estou incompatível, já estou impedida, já me dei por impedida da advocacia. Já fiz esse registro no dia 2 de abril. Acredito que até amanhã, eu liguei a Florianópolis hoje já para fazer a anotação da minha carteira, para que na próxima sessão a gente já possa entregar isso para o presidente. Então aí mesmo é que não se discute mais, né, essa questão da legalidade. Então a sessão, ela prosseguiu dentro da legalidade, não havia legalidade nenhuma. O quórum para início da sessão existiu, a votação existiu. E tem uma outra situação que é um princípio assim básico do direito, do Estado democrático e de tudo assim, Júnior, que tem que ser falado, que se chama o contraditório. A partir do momento que eu te digo algo, eu tenho que estar preparada e disposta a escutar a tua resposta. Então, e foi exatamente isso que não aconteceu ontem. Então segura. Produção, prepara pra gente aí o áudio hoje, que nós recebemos pela manhã, do vereador Rudinei, falando também sobre esta situação. Já aumenta o volume aqui, já deixa tudo preparado e coloca para que a gente possa ouvir.
O que houve é que desde fevereiro, a segunda sessão, a nova vereadora Fernanda, eu vou até encaminhar aqui para ti, artigo 28 do Estatuto da OAB, não permite que participe da mesa diretora e advogue. Como procurador não pode advogar, como prefeito não pode usar dessa influência e também advogar, entende? Então é bem claro, esse artigo eu vou encaminhar aqui para você. A gente vem pedindo já desde fevereiro, se você vê, né, em março, agora comecei a abrir a mesma coisa, né, e o presidente conivente com a situação não tira ela da mesa. Ela não pode estar na mesa diretora, ou ela pode estar, mas desde que ela dê baixa na sua carteirinha de advogada na OAB, entende? As duas coisas são incompatíveis. E a gente vem pedindo de boa, vem levando, e eu não sou de, né, tomar medidas radicais, só porque ali não teve mais. Ela manda, desmanda, ela é a lei na casa, ela bota o projeto que ela quer, ela bota a indicação que ela quer, ela bota o requerimento que ela quer. Ela pensa que é a dona de tudo, e eu acho que não é assim. Lá nós somos um grupo, somos em 13, entende? Essa é a situação. A vereadora Fernanda pensa que manda em tudo, infelizmente não. 17 horas e 49 minutos. Vamos mudar o relógio para 17 horas e 50. Vereadora, de certa forma, é um vereador que está se colocando contra a tua situação ali na presidência, participando da bancada. É aquilo que eu já comentei aqui. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Eu, na verdade, o dia que eu achar que alguém ali está fazendo algo em malefício ao município e às pessoas de Tijucas, eu contrato um advogado e entro com o devido processo legal que se chama mandado de segurança, no qual o juiz vai reestabelecer a ordem que eu estou me sentindo ou está sendo infringida pela população. Eu não estou ali para satisfazer ego de ninguém, muito menos o meu. Eu estou ali para trabalhar. Eles dizem de tudo para mim. Mando botar salto alto, mando comer farinha, mando tirar salto alto. Eu não estou nem aí e nem vou dar resposta a isso, porque eu não estou ali para ser elogiada, nem para ser querida, nem para ser nada. Eu estou ali para trabalhar em função da população, no que a população precisa, legislar, fazer um processo legislativo coerente, correto, com publicidade, e é isso que eu me predispus a fazer. O que eles acham de mim, o que eles não acham de mim, se eles acham que eu mando, que eu não mando, se eu sou a dona do mundo, se eu não sou, se eu sou snob, se eu sou nojenta. Gente, isso aí, me desculpa, mas assim, ó, não tem nada a ver com a Câmara de Vereadores. Não é essa a nossa função. Esqueçam isso, superem isso. Vão lá cobrar do prefeito o que tem que ser cobrado. Vão atrás dos hospitais que tem que fazer. Vão distribuir bala para as crianças. Vão atrás das escolas. Vão fazer o que o povo acredita que vocês têm que fazer. O povo não votou em vocês para você estar lá me dizendo que eu sou bonita, que eu sou feia, que eu sou snob, que eu sou isso. Passa amanhã, gente. Vamos fazer outra coisa. Vamos mudar essa Tijucas. Uma cidade que falta tudo, Júnior. A gente tem que usar um programa desse de televisão para ficar discutindo barbaridade dessa. Gente, pelo amor de Deus. Se eu sou bonita, se eu sou feia, as pessoas que votarem em mim querem que eu esteja lá para fazer o que tem que ser feito e eu vou fazer. E hoje, essa celeuma toda de advocacia, de vereança, está consumada. E outra situação, ele que tomasse as devidas providências legais, que contratasse um advogado, entrasse com mandado de segurança, viesse com uma ordem judicial e me dissesse: a senhora está impedida, está aqui, a OAB não lhe deixa ficar aqui, a senhora não deu baixa na carteira. Seja adulto, coerente, vão estudar, eles estão ali numa casa de lei, que no mínimo conheçam os regramentos do jogo. Eles estão indo para uma partida de futebol sem conhecimento das regras. Eles não têm conhecimento das regras do jogo. Ontem eles jogaram contra, eles simplesmente abandonaram o campo, a torcida e não deram bola para ninguém. Isso não existe, isso é inadmissível, é absurdo. É uma afronta à população de Tijucas. Bom, a gente já está acompanhando alguns comentários ali, alguns comentários mostram um apoio a vocês, outros nem tanto, e assim por diante. Aí vocês podem acompanhar também, valendo os comentários aí que a produção já está separando. E se algum internauta tem alguma pergunta, quiser fazer a sua pergunta, esse é o momento. Nós vamos ficar aqui com mais alguns minutos com os vereadores, porque, Isaú, depois daquela frase tua, a sessão continuou, foi durante a sessão da Câmara ainda que você falou aquela frase. Como é que você está vendo hoje essa divisão de grupos? Eu acho que essa divisão de grupos aí, quem perde é a cidade. Nós não somos contra o governo. Eu acho que de maneira nenhuma você contra o Eloy. Eu estou ali para ajudar, para colaborar. Acredito que a Fernanda também está. O Fernando, o Odirley, o Fabiano, o Eloy.
Geraldo, né? Eu acho que a gente está ali para colaborar. A gente fiscaliza mais, a gente cobra mais, a gente se critica mais quando tem que criticar, mas a gente, quando precisa, a gente também defende, porque sabe que o que é bom para Tijucas é bom o que é bom para todo mundo. Eu acho que essa divisão aí, quem vai perder muito é a cidade. A gente tem várias ideias, vários projetos que a gente precisa de todos os vereadores para sentar e conversar, e desse jeito, como é que a gente vai sentar com essas pessoas para conversar? Perfeito. Para a gente encerrar então com vocês dois, a mesma pergunta. Quem sofre é a comunidade com isso. O que dá para mudar? O que dá para fazer de diferente para que a população possa ser beneficiada? Novos vereadores, um novo prefeito. Tijucas precisa também se comportar como uma nova cidade. Eu vejo que, na verdade, Júnior, tu falaste tudo. São novos vereadores, novos prefeitos, essa mudança que todos nós almejamos, né? O maior, digamos assim, a minha maior bandeira de ter vindo para a política foi justamente essa, a mudança. Fazer realmente, se comprometer com a comunidade e não só estar criticando que acontece isso, que acontece aquilo, fazer parte desse movimento. E a gente, na verdade, não pode olhar o mundo pelo retrovisor. Né? E isso é o que, na verdade, a gente sente. As pessoas vêm com cara nova, primeira legislatura, mas elas ainda continuam olhando para aquela política ultrapassada, pelo retrovisor, da mesquinhez, da pequenez, sabe, do pequeno. Então eu acho que esse é o recado. A gente tem muito a fazer pela população, nós precisamos unir forças em prol disso tudo e superar essa coisinha essa pequenez. A gente olha pela frente, a gente não olha pelo retrovisor, a gente não dirige olhando pelo retrovisor. E essa é a minha sensação quando eu vejo os vereadores recentemente eleitos, meio que de vaquinha de presépio, dessa postura, dessa política antiga, que já está ultrapassada, que ninguém mais aguenta. Então aqui o recado. Nós tivemos aqui no primeiro episódio na Câmara também, que envolvia eu e o Isaú, um requerimento que nós fizemos para os estudantes universitários, para que a secretária de Educação fosse lá esclarecer os motivos e como era aquela situação da seleção para o transporte. Mais uma vez também 2 vereadores novos negaram o requerimento. Por quê? Sem motivo plausível. O próprio Vilcinho depois, eu me arrependo, eu devia ter concordado com vocês. Gente, é assim, vamos abrir as cabeças, vamos ler, vamos ver o que está dando certo nas cidades que estão se desenvolvendo enquanto a gente está ficando para trás, e vamos acompanhar essa política, vamos andar para frente. Esse é o... Exaú. O meu pai, ele foi vereador 4 vezes, o Edson Baia. Ele diz que sobre essa atitude dos vereadores, desses 7 vereadores, novos vereadores, mas os costumes são os mesmos, né? São velhos costumes, né? Isso é muito triste. A gente quer uma cidade para frente, quer que a Câmara funcione de maneira correta. A gente está ali pelo voto do povo, a gente não está ali para pensar no que um vereador ou outro deixa de pensar, a gente está ali pensando no que o povo quer. E infelizmente acontecem essas coisas. Eu acho que o pessoal está viu tudo que tinha para ver aí de ontem para hoje. Estou contente com o que estou recebendo de mensagens, do pessoal apoiando a gente. Estou contente com o que eu estou vendo nas redes sociais, o pessoal aprovando, criticando essa atitude desses vereadores aí. Eu acredito que a gente esteja no caminho certo. Nesses tempos atrás, aí faz um mês, eu fiquei até chateado numa sessão também, uma questão até que o Juarez levantou, que o prefeito chamou os vereadores de situação, mais o Jean, para conversar sobre os planos da administração, pelo que ia acontecer nesse ano, e não chamou a gente. A divisão começou por aí. Eu não digo nem que começa por aí, apresenta para eles, tudo bem, mas chama a gente para conversar, para a gente debater, para a gente discutir, para a gente ter uma conversa saudável. Eles só querem chamar a gente para fechar a BR, para autopista, eles querem chamar a gente para ir contra o presídio, mas na hora de debater uma coisa boa, o chocolate, o doce, eles esquecem da gente como se a gente não pudesse participar das decisões. Eu acho isso muito triste, eu acho isso muito pequeno.
Então já fica uma mensagem para o nosso prefeito Eloy também. Quando tiver uma conversa, quer colocar uma ideia, chama todos os vereadores, vamos conversar, vamos debater. A gente está ali para ajudar a gente. A gente está ali para servir o município. A gente não está ali para atrapalhar, para puxar o tapete ninguém. A gente quer que as coisas andem para frente. Esquece essa política do passado. Vamos trabalhar para frente, vamos pensar na nossa cidade. Isso está demais já. Já deu o que tinha que dar. Perfeito. Quero agradecer a participação de vocês. Fernanda, algo mais? E com relação à sessão de ontem e o ocorrido, a gente tem que tirar lições. Nós realmente temos um regimento interno no qual é previsto censura, tá, por atos que violem realmente o decoro parlamentar. E foi realmente isso que nós vimos ontem, tá? E a gente já pediu uma providência do presidente com relação à postura desses vereadores. E a gente espera que realmente, hoje no Brasil, Júnior, a gente vê muita impunidade. As pessoas sabem que pode fazer o que querem, o que pensam, em desrespeito às leis, em desrespeito às outras pessoas, em desrespeito ao dinheiro público, em desrespeito a tudo, e que nada vai acontecer. Tudo acaba em pizza. Então essa foi uma conversa que eu tive hoje, e o Esaú também, no gabinete do nosso presidente, e dissemos: presidente, é o seguinte, temos que ter uma postura regimental, pautada na lei, sem prejuízo a nada, mas a gente tem que preservar principalmente a legalidade das instituições, porque ainda a gente vive num Estado democrático de direito, e no fritar dos ovos, ainda o que nos ampara é a legalidade. Então eu deixo aqui essa mensagem aos internautas, agradecer muitíssimo, obrigado por essa oportunidade da gente vir aqui se esclarecer e nos colocar também sempre à disposição de vocês, Júnior, que fazem uma telecomunicação séria, íntegra, e então conte conosco, tá? O que a gente puder sempre estar colaborando contigo, esclarecer, trazer essa transparência do Legislativo, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Olha, agora são 18 horas, pontualmente 18 horas. A gente nem gostaria, né, que vocês estivessem aqui participando de assuntos como esse, porque eu posso dizer que chega... É uma situação tão delicada que a gente não encontra nem palavras para expressar, porque os vereadores que tanto precisam defender o povo acabam criando situações entre eles, e aí o pior de tudo é que a população ainda tem que sofrer pela falta da saúde, sobre a situação do trânsito no município de Tijucas. O Isaú lembrou bem que a questão dessas mudanças de trânsito está bastante complicada. Aí, vamos fechar a BR, beleza, ótimo, é uma boa atitude. Até que ponto? Entendeu? Então a gente precisa realmente fazer alguma coisa diferente. O papel dos vereadores é criar situações diferentes para que não ocorra mais episódios como este, que chega a dizer que a população aí está... Olha, tem muitas pessoas ofendidíssimas. A gente recebeu hoje muitos depoimentos, muitas pessoas que enviaram aqui seus relatos através das redes sociais, do VIP Social, dizendo assim: olha, que vergonha, que papelão, isso se cai em rede nacional é uma vergonha para a cidade, e assim por diante, né? Mas enfim, a gente conversou com diversos vereadores, o espaço está aberto para que todos eles possam participar, possam dar a sua versão, possam falar sobre este caso, e a gente espera, é claro, que situações como essas não possam repetir. Isaú, mais uma vez, obrigado. Algo mais que queira acrescentar? Não, Júnior, agradecer pelo convite recebido, né? Também me coloco à disposição toda a vida que precisar. Tens o meu telefone, é só dar um toque para mim. Quero deixar um abraço a todos os munícipes aí que estão assistindo a gente agora. A gente ainda tem esperança. A gente tem esperança ainda de que as coisas vão andar bem esse meio de ano para frente aí, esses próximos 3 anos e pouco. Só que é como eu tô falando, a gente tem que trabalhar de maneira séria, pensando na cidade, trabalhando unido, e fazer bom serviço e mostrar por que a gente está ali. Mostrar a confiança das pessoas que depositaram na gente. Perfeito, eu quero agradecer a participação de todos vocês, da Fernanda e também do Esaú, que prontamente aceitaram aí o nosso convite para falar sobre isso. Isso não é um assunto que a gente gosta de falar, eu creio que vocês também nem gostam de falar sobre essas situações, mas infelizmente o público, o internauta, os moradores de Tijucas precisam realmente de uma explicação, esse olho no olho que os vereadores têm que dar sim, tá? Não vou falar sobre o caso. Nós como imprensa, muitas vezes a gente até ficamos assim chateados porque a população cobra que as autoridades possam falar assim: não,
fizemos errado, ou não fizemos, ou fomos omissos, porque isso acontece. São situações que podem acontecer, mas não dá para ficar em silêncio se escondendo, porque não se esconde da imprensa, se esconde da comunidade. É quem colocou vocês lá para poder fazer esse trabalho que precisa ser feito para o município de Tijucas evoluir. A cidade tem muito ainda a evoluir, tem muito a crescer. Eu acho que a política velha está perdendo espaço, deve perder espaço. Pelo menos esse é o nosso pensamento, assim como o pensamento compartilhado, através de todas as mensagens que a gente recebeu hoje. É claro que eu só estou comentando com vocês aqui um assunto que chega até nós diariamente. Quero agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado. Você fica daqui a pouquinho com o programa